Ora bem, olá, boa noite. Já cá estamos aqui no Face e depois no YouTube e aqui no Insta. Vamos aqui esperar que chegue a nossa querida Wanda. E quem está no Facebook, vou aqui pedir para quem está a ouvir, se estão a ouvir bem, a ver as duas. Não é? Aqui. Wanda, quando entras aqui no Insta, faz o pedido para entrares. Ok. Cá ver. Aqui. Já está? Não, espera, vamos cá ver. Eu recebo uma notificação, não é? Sim. Eu agora já te enviei. Ok. Fui eu que enviei para ver se... Consegues entrar no... Ainda não recebi. Deixa ver se te vejo. Ah, ok. Agora sim. Enviar pedido. Já está. Boa. Exatamente. Aceitar. Vamos cá ver. Ah, agora já estou a ver o pessoal. Há pouco não estava a ver. Ok. Transmitir em direto com Wanda. Vai lá, já está. Recebeste aí alguma coisa? Não. Se calhar tenho que partilhar. Não. Ah, agora sim, estou a entrar. Boa, boa, boa. Boa. Agora sim. Agora já está. Tanto no Insta como no Face e depois vai estar também no YouTube. Meus Boa. amores, vamos aqui ver se o pessoal nos ouve, se está tudo ok. Eu penso que sim. Se estiverem a ouvir o som a dobrar, por favor, digam, está bem? E Wanda, olha, bem-vinda à Ecologia, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, Maria João. Tão bom, tão bom. Fico mesmo contente de ter encontrado uma Wanda, está bem? Ainda por cima com o teu nome, gato, porque eu adoro gato. Isso é assim um pormenor, só um pormenor. Um pormenor fofinho. Um pormenor fofinho, exatamente. E é muito bom. Eu sei se tens este sentir que é sentir-nos que vamos encontrando pessoas dos quais nos, de alguma forma pertencemos, sabes? Estarmos as duas na educação e de alguma forma temos algumas linhas, não é, de pensamento e de sentir muito parecidas, e como eu por vezes, não sei se tens esse sentimento, eu por vezes tenho de um ET, não é? Será que existe mais alguém a pensar assim de forma esquisita? Será que sou eu que tenho estas dúvidas? Então, assim, às vezes um bocadinho solitária, sabes? E isto é muito bom, é muito interessante encontrar alguém assim. E isto não quer dizer que cada um temos que pensar todos da mesma forma ou que só ficamos bem com pessoas que pensam igual a nós. Não é isso. Podes pensar de forma diferente, mas eu consigo encontrar algum conforto contigo e quando cada vez conversamos sobre educação. Isso é muito importante. Eu tenho
tenho esse aqui, o quentinho de coração, sabes? O quentinho de Sei. coração. Sei porque eu sinto mesmo, aliás, nós cruzámos-nos aqui pelos caminhos da vida do Instagram e sem grande explicação, pelo menos plausível, acabámos por conversar sem nos conhecermos, porque este foi mesmo o nosso ponto de encontro, foi aqui as estradas do Instagram e de facto houve logo um espelhamento, não é? Eu acho que é isso que se traduz, é um espelhamento de sensação e de energia que a outra pessoa também passa para nós. E à medida que fomos conversando, claro, fomos encontrando aqui sincronicidades muito bonitas e claro que o caminho é muito mais bonito quando fazemos juntos, não é? Em vez desta forma tão solitária que às vezes temos que percorrer, não é? Sim. E hoje vamos falar sobre isso, não é? O nosso autoconhecimento também parte do caminho e de muitas vezes estarmos um bocadinho sozinhos, nem que seja para nos conhecermos um pouco, não é? E a falar em conhecer um pouco, gostava que falasses um bocadinho de ti. Quem é a Wanda, o que faz, o que gosta, o que é que defende. Eu sei que estás na área da educação, mas assim para ficar aqui registado. Ok, então, como tu disseste, o meu nome é Wanda Gato e este meu apelido que fica muitas vezes no ouvido, eu costumo dizer que é o meu superpoder. Muito bom. Efetivamente, eu gostava de ter 7 vidas, ou melhor, se calhar viva a vida pelas 7 vidas que o meu apelido me traz, porque efetivamente sou mãe, educadora, também já escrevi alguns livros infantis, já ilustrei. Neste momento estou como professora de educação especial na rede pública, sou também terapeuta, sou mulher, mãe e pronto, e tantos outros papéis que eu vou fazendo e vou acumulando na minha vida. Portanto, este apelido caiu-me aqui que nem Uma luva, eu acho que é sim. tomate. Eu acho que sim. Olha, deixa-me só aqui falar aqui um bocadinho. Aqui a Alexandra está a dizer, sou educadora de infância e não me revejo no sistema de ensino atual. Uhum. Vamos falar um bocadinho também sobre isso e o que é que nós, não é? Nós, enquanto seres individuais, podemos fazer, qual é o nosso papel, não é? Qual é o nosso papel sobre isso? Vamos falar sobre isso, Alexandra, por isso continua aqui connosco. Olha, como é que tu conheceste aqui a ecologia? Como é que os nossos, eu já nem sei bem como é que os nossos caminhos se cruzaram. Bom, eu sou fundadora de um projeto que é o Florescer, que tem como metodologia a ecologia educacional. Então, acho que foi mesmo por aí, porque de facto acabamos por estar ligados, lá está, esta questão da internet acaba por também nos ligar a energias que nós procuramos e de facto deve ter sido por aí que eu te encontrei, porque de facto o meu projeto Florescer tem também esta metodologia da ecologia educacional e pretende trabalhar os profissionais de educação, as crianças com necessidades educativas específicas e também as famílias nesta ecologia sistémica toda que traz este trabalho. Portanto, é um projeto de terapias complementares, portanto, nós pretendemos dar resposta também a algumas falhas ou lacunas dos sistemas, tanto ao nível educacional também como saúde, e social também. Portanto, trabalhamos a este nível para, de facto, regenerar, tem este sentido regenerativo também, de trazer o melhor da pessoa ao de cima e trabalhar essas competências com a pessoa, está bem? Nós trabalhamos, como eu costumo dizer, com crianças do 0 ao 100. Exato, exato. Trabalhamos com crianças de 0 aos 100, damos apoio, temos terapia familiar, temos também apoios multidisciplinares ao nível da psicomotricidade, terapia da fala, psicologia comportamental, etc. Sim, por aí. Então acho que foi mesmo pela Florescer. Eu acho que sim, agora estávamos a falar sobre isso, eu acho mesmo que sim, porque realmente várias pessoas a nível mesmo da parte ambiental têm contactado com a ecologia no sentido de perceber, porque eu escolhi este nome
e não foi tanto pela parte ambiental, mas pelo facto de trabalhar e querer desenvolver, através de algumas metodologias que são a base aqui da mandala, que é a ecologia educacional, o ambiente interno. Então, a importância da comunicação. E a ecologia é a minha, a tua, a nossa, enfim. Esta ecologia educacional nasce com este querer de trabalhar a comunicação interna do adulto que se relaciona com crianças. Claro que muitas vezes a minha vertente vai mais para o profissional de educação, no sentido de lhe dar ferramentas e até alguma consciência sobre o seu poder e o seu privilégio de estar na educação, porque realmente foi uma escolha, não é? Foi uma escolha. Foi uma escolha de ouvir o chamamento do seu coração, penso eu, espero eu, e com famílias e com as crianças, mas a nível familiar é através desta mentoria e de todo um trabalho que eu fazia como educadora. Porque, quer querendo, quer não, quem está na educação de infância sabe, não é? Que estamos diariamente com aquelas famílias e é impossível não estar de alguma forma a interferir ou a influenciar, não é? Porque há sempre sugestões, há sempre um acompanhamento, e se tu olhares para essas relações com olhos conscientes, com olhos simples, com olhos humanos, sabes? Tu começas a perceber, opa, espera, que eu através da comunicação com esta família, eu consigo chegar a outros pontos. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esta criança na escola terá outro comportamento, terá outra postura, não é? Aprenderá muito melhor. Então, esta ecologia de sentires, esta ecologia da educação, da ecologia educacional, passa pela comunicação interna do adulto, sabe? Mas é muito interessante, porque acho que sim, foi mesmo que através do teu projeto. Foi, provavelmente terá sido, sim. Foi sim, muito bom. E de facto, aquilo que estavas a dizer, desta comunicação interna, aqui já estamos a tocar num ponto que é essencial e que é também aqui o nosso ponto de partida, que é o autoconhecimento, não é? Esta comunicação interna é muito o autoconhecimento do profissional de educação. Nós estamos muito formatados para as competências académicas, ainda há pouco em off falávamos aqui disso, profissionais, sistema, por assim dizer, estamos muito formatados para as competências académicas e a dada altura, nem que seja num dia de nevoeiro, como eu costumo dizer, alguém vai sentir necessidade deste trabalho interno, seja porque não consegue lidar com uma criança mais, entre aspas, difícil. Seja porque não consegue, eu não gosto nada deste nome, mas pronto, uma criança desafiante, com uma família também igualmente desafiante, ou até mesmo consigo próprio, em que há momentos em que nós sentimos que as nossas competências, as nossas dificuldades ou as nossas limitações nos estão a incapacitar de fazer o nosso trabalho com alegria, com amor, não é? Com mais entusiasmo. Portanto, em dias de nevoeiro, de certeza que vai haver um momento em que nós vamos sentir a necessidade deste desenvolvimento pessoal, deste autoconhecimento, desta escuta interna. E de facto, fazendo este trabalho interno, é que podemos dizer que temos profissionais, pessoas humanas, ao serviço da educação, não é? Porque a educação é amor, a educação é acolhimento, a educação é alegria, a educação é entusiasmo, não é? As crianças, como diz o professor Eduardo Sá tantas vezes, há uns anos atrás corriam para dentro da escola, não é? Porque a escola é um lugar, é uma casa da sociedade em que o amor e a felicidade devem imperar. Se isso não acontece, é porque algo não está bem. E nós, antes de nos questionarmos acerca de todas as questões que nós sabemos que o sistema educativo tem, e que são muitas, antes disso, os profissionais de educação também devem olhar para dentro de si e perceber o que é que lá vai. Porque estar na educação é como eu dizia há pouco em off,
é trazer a educação no peito. Quem não traz a educação no peito, nesta dimensão de ser, de sentir, dificilmente vai ser feliz nesta casa, não é? Isso é muito interessante o que estás a dizer, porque agora falando aqui um bocadinho da psicologia positiva, que é quando temos um desafio, o que é que vamos fazer sobre isto, não é? Esta mentalidade de crescimento, como diz a psicóloga Carol Dweck, como é que um profissional de educação poderá começar a trabalhar o seu autoconhecimento? Para já devia ser algo a ser desenvolvido desde a creche, não é? Desde a infância. E nós também temos que mudar aqui um bocadinho este chip na parte da parentalidade. Mas não é hoje, fazemos depois uma nova live sobre isso. Mas o facto é que é através dos desafios, dos berbicachos, como eu costumo dizer, que nós, profissionais de educação, vamos encontrando, pelas escolas que vamos passando, pelas colegas que vamos tendo, pelas famílias que nos vão calhando, não é? E, consequentemente, os alunos. É através desses desafios que nós próprios podemos começar a trabalhar este autodesenvolvimento. Não achas isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o meu caminho tem sido feito de inquietações. E estas inquietações é que me têm empurrado cada vez mais para o caminho certo. Portanto, tudo aquilo que eu vivi ao longo de 25 anos ao serviço da educação, mais ou menos difícil, foi necessário para eu chegar onde eu estou hoje. As pessoas com quem eu me cruzei, as pessoas de quem eu não gostei, as pessoas com quem eu tive atritos, as pessoas com quem eu tive as maiores felicidades e alegrias, todas elas fazem parte destas inquietações que me foram surgindo e me foram empurrando para o caminho certo. Portanto, é de facto uma aprendizagem sistémica, não é? E estar na educação com uma visão mais ampliada é de facto perceber que todos nós somos sistemas que nos vamos cruzando uns com os outros e que todos eles são necessários, como as partes fazem parte do todo, não é? Então, bora lá falar um bocadinho sobre isso, que é uma visão que tu falas muito e que defendes muito e do qual eu também assino por baixo, não é? Até porque a ecologia é exatamente isto, não é? Este modelo ecológico de desenvolvimento humano, e vais tu dizer o nome do senhor porque eu não me atrevo, depois um dia de trabalho de reuniões intercalares não vou atrever. Queria que tu falasses um bocadinho sobre esta ecologia, sobre esta visão sistémica que é essencial na educação e que os nossos profissionais, todos nós, deveríamos ter até para perceber como é que o nosso próprio conhecimento de nós vai funcionar, porque nós não existimos isolados, não é o outro que vai mandar em mim no sentido, olha, ele falou mal para mim e todo o meu ser fica irritado e fica... Não é assim, não é isto que acontece. Parece-nos isto, não é? Parece-nos isto. Damos ao outro um poder de decidir que tipo de emoção queremos sentir, não é? Isto é muito poderoso, é poderoso demais para não ser falado na educação. Okay? Então, como é que esta visão sistémica pode ajudar e existe, não é? Para melhorar a nossa educação e para atualizar a nossa educação, que é algo muito, muito essencial. Não podemos continuar a olhar para a educação de hoje, em pleno século XXI, como era há uns anos atrás. É impossível, não dá. Temos que nos atualizar. Tudo na nossa vida é atualizado. Porque será que a educação não? E estudos são feitos. E o mais engraçado é que tu vais ao Centro de Desenvolvimento da Faculdade de Harvard, Centro de Desenvolvimento da Criança, e tu vais ver lá, vais encontrar vários estudos feitos. Ou seja, existe uma atualização académica, mas depois não é passada para a prática. Então, como é que esta visão sistémica pode ajudar aqui o profissional a ter uma linha orientadora mais humana? Então, todos nós, vou começar por aqui, todos nós somos sistémicos. Todos nós somos um sistema feito de várias partes. Portanto, o ser humano está, não é, ou seja, completo com todas as suas partes. Em primeiro lugar, olhar para nós como um sistema feito de várias coisas. Nós não somos só o professor ou o educador.
nós somos também, como eu dizia, gatos de 7 vidas, não é? Nós temos várias partes de nós. E essas várias partes de nós vão impactar em tudo aquilo que nós somos e fazemos na educação. Então, parte primeiramente de olhar o profissional com essa leitura. E depois passarmos a olhar também para os nossos alunos, para os nossos colegas, para os pais dos nossos alunos, para a equipe educativa, também dessa forma sistémica. Posso só dar aqui um bocadinho, desculpa, Wanda, deixa-me só dar aqui, antes de passarmos para o sistema, o sistema extra, vamos focar só aqui num ponto que é o sistema, o nosso próprio sistema enquanto pessoas. Okay. Que é isso que disseste que é fantástico, e eu aprendi isso com a PNL, que é, eu sou um todo feito de partes. Quando porque eu fui para a PNL porque eu não conseguia relacionar-me com adultos, já falámos, não é? Já te disse isso agora em off. Sim. Foi mesmo que é, eu tinha em mim que tu és demasiado distraída, tu és demasiado emotiva, então eu só estava focada nesta parte de mim. E assim que eu comecei a perceber que eu sou emotiva, aceitei estas minhas emoções, que muitas vezes são, né, esta sinestesia que eu tenho e continuo a ter. E comecei a perceber, espera, eu também sou mais coisas, eu também sou objetiva quando quero, também outras situações já encontrei que sou autoritária, sou mais serena, e eu comecei a identificar em mim esses outros sistemas. Sem dúvida. É um autoconhecimento, certo? Lá está, como eu costumo dizer, o caminho é para dentro, não é? Só fazendo esse mergulho interno é que tu começas a identificar aquilo que de facto és em todas as partes. E é importante trazer isso à consciência, trazer à clareza essas partes para tu poderes organizá-las e usá-las de acordo com aquilo que te for mais favorável, não é? Portanto, só por aí já percebemos que entender que nós somos muitas coisas e que não temos que ser determinado formato ou determinado padrão, nós somos várias partes que constituem o todo, e harmonizar todas essas partes de nós para que o nosso empenho também seja muito mais claro, muito mais assertivo, não é? Porque estamos a falar de educação, estamos a falar de humanidade. E a humanidade é isso, é imperfeita por natureza. Então não há que julgar, não há que condicionar a minha parte mais distraída ou a minha parte menos assertiva, porque eu tenho consciência disso e trabalho isso em mim, que é um processo, pode ser um processo de uma vida, eu trabalhar a minha distração, não é? Mas eu tenho consciência disso. Andar pelos corredores da educação ou pelos corredores do ser, neste caso, sem consciência, é que pode ser grave, pode ser perigoso, diria eu. Eu acho que não só, isto é muito interessante porque realmente ao profissional de educação, seja ele quem for, ao ter esta consciência de si enquanto ser com várias partes, não é? Consegue perceber que aquele jovem, aquela criança, naquele momento, não é mal educado. Sabes? Está a ter um comportamento, está a ter uma reação, ele é mais coisas do que aquilo. Eu acredito mesmo, do fundo do coração, se esta consciência se espalhasse com mais assertividade, estes rótulos que ainda tendemos a usar, e eu continuo a utilizar, tal como tu também estou agora na escola pública, do qual me honro muito, que era algo que eu defendia, sempre defendi, com muita convicção, porque acho que realmente é uma potência. E os rótulos que eu ainda ouço seriam diminuídos, porque perceberíamos, não, ela não é só uma cabeça no ar, ele não é só um refilão. Então, deixaria de fazer sentido. Eu acho que aquilo que eu não gosto de dizer só a palavra acho, para as pessoas perceberem a importância que é.
de tudo aquilo que nós vamos lendo e tudo aquilo que eu vou aprendendo, e eu sinto mesmo do coração que existe uma desinformação. Na faculdade, não sei por ti, mas na minha faculdade, eu não falei sobre estas coisas. Ok? Estou agora na pós, ao trabalhar, e que encontrei aqui o nosso fantástico modelo ecológico. Vai dizer o nome do senhor. Modelo bioecológico de Brenner. Maravilhosa, pronto. Bem, Disseste muito bem, que eu nem vou repetir, está top. Eu li sobre ele, e quando li, e foi a primeira vez que eu encontrei, sabes? Como é que nós não falamos sobre estas coisas na formação inicial? Porquê que na formação de agentes operacionais não se fala sobre isto? Porquê é que nas formações de monitores, bem, enfim, tudo, quem se relaciona com jovens e crianças, falamos da formação pessoal e social, mas sempre numa vertente só para a criança. E a minha pergunta é, como é que tu vais pôr isto em prática se tu não utilizas isto para ti? Exatamente. Ora, aí está a questão. Porque, de facto, o movimento não começa e nem acaba, é cíclico, não é? Portanto, é de dentro para fora e de fora para dentro, de todas as pessoas que estão na educação. Portanto, nós temos a tendência em formatar demasiado os lugares, não é? O lugar de professor, o lugar de diretor, o lugar de coordenador, o lugar de aluno, o lugar de pai, ok? Nós sabemos que todos neste sistema temos um lugar. Todos nós temos um lugar. E esse lugar deve ser respeitado, certo? No entanto, este movimento de perceber efetivamente quem somos e o que podemos ser, e também internamente e também com os nossos alunos, é cíclico. Portanto, não importa tanto o lugar ou o rótulo ou a classificação, não é? Porque quando nas necessidades educativas específicas, quando nós trabalhamos com crianças, o que vem é o rótulo daquilo que a criança tem, não é? Do problema da criança, mas não fala sobre a criança, só fala sobre o problema, não é? Portanto, há muito mais a descobrir sobre a criança do que o próprio problema. É claro que temos que nos focar nas necessidades para dar resposta, mas não é só isso que existe. E esta visão sistémica do ser, tanto para o professor como para o aluno, é esta clareza, é esta consciência de observar, sentir todas as partes do ser. Ser aluno, ser professor, ser diretor, ser coordenador, ser pai, ser mãe, observar todas essas partes, porque elas estão em ação todos os dias. Interligação, não é? Interligação, elas estão sempre em comunicação. Eu costumo dizer isto muitas vezes em formação, que é, nós recordamos mais do nosso percurso escolar as pessoas, os gestos, os olhares, os sorrisos, os abraços. Portanto, se nós olhamos para o nosso percurso escolar e nos recordamos disso, e se nos perguntarem qual é a matéria de 7º ano de matemática ou história, não nos lembramos, é uma evidência muito forte de que o ser tem muito mais importância na aprendizagem do que o próprio conteúdo curricular, sem desprezar os conteúdos curriculares que eles fazem parte, e ainda bem, não é? Ainda bem que temos, sem desprezar esta parte, eu só estou a chamar para a atenção desta dimensão do ser, que fica muitas vezes esquecida nas nossas formações base, nas nossas formações académicas posteriores à formação base, não é? Todos nós sabemos que estamos ao serviço de uma ciência humana, mas nós não estamos a ser treinados ou não estamos a ser preparados de forma conveniente para trabalhar com esta humanidade, nem a nossa, nem da comunidade educativa. Faz falta às formações de base ter mais informação e mais formação ao nível do autoconhecimento,
ao nível do desenvolvimento pessoal. Porque quando eu vou gerir um conflito interno meu, ou um conflito interno de um aluno, ou um conflito até dentro da equipa educativa, a minha base, o meu upgrade, não foi aquilo que eu aprendi na faculdade no segundo ou terceiro ano. São muito mais conceitos de psicologia positiva, de programação neurolinguística, de mindfulness. Eu vou gerir conflitos, vou gerir a humanidade, a minha e a dos outros, muito mais por estas áreas de desenvolvimento pessoal. E nós não temos na nossa formação. É raro encontrar formações com este tipo de pertinência. Sim, e lá está, como não só pela atualização da educação em si, e tu falaste agora sobre os nossos currículos, e que ainda bem que os temos, e nós temos um sistema educacional que tem muito documento, tem muita lei, tem muito decreto de lei, está tudo muito bonito na escrita. Temos uma escrita bonita. A dificuldade está, e aquilo que eu sinto é exatamente isto, que é uma dificuldade em colocar na prática aquilo que existe. E essa dificuldade na prática, em colocar na prática, existe porque não temos uma base a nível emocional e de conhecimento de nós enquanto seres humanos e enquanto profissionais que nos ajude. Porque uma pergunta que eu faço é também nas minhas formações, assim, logo dos inícios, que é: qual é a tua intenção ao estar aqui nesta formação? Uhum. Qual foi a tua intenção em escolher ser educadora, auxiliar, seja o que for? Uhum. E só esta pergunta, muitas pessoas ficam imenso tempo, mas isto é um trabalho para crescer, não é? Isto é um dos trabalhos. E ficam imenso tempo a patinar nisto, que é, porquê? Não é uma questão do porquê, é o automático, é o porquê. Não é uma questão de uma razão, não é, cognitiva para isso. Não, tu tens a dizer o teu sentido, qual foi o teu chamado, qual foi o que é que te fez escolher esta profissão e não outra? Qual é a relação que tu tens com uma criança e com os... Porque eu ainda ouço muitas pessoas a dizer: ai não, os pais são muito chatos, os pais dão muito trabalho, eu preferi os meus meninos da sala do que os pais. E assim, interessante isto. Não te disseram que é uma relação com toda a família, que não temos documentos a falar que a família tem que estar interessada na escola e a escola com um espaço aberto para a família. Não te disseram que a educação tem uma comunidade educativa da qual fazem parte os pais? Isso, não é só para fazermos umas festinhas do Magusto, agora foi o Magusto agora que passou e lembro-me do Magusto. Não é só uma questão de termos no plano anual de atividades as festinhas para as famílias virem à escola. Não é essa uma forma de... Isto é uma forma muito superficial de dizer que a família vai à escola, ok? E sabes que eu sou um bocadinho, às vezes... Tu és um doce a falar, tu és um doce. Eu às vezes tenho a impressão que sou rude e que os profissionais de educação qualquer dia vão fazer um linchamento na rua. Mas às vezes eu olho e sinto mesmo uma superficialidade. Porquê? Porque as pessoas não querem se relacionar com as outras. Porquê é que não querem? Porque dá trabalho. Porquê é que dá trabalho? Porque nós não fomos educados a relacionar-nos connosco. Exatamente. Sabes? Porque nós já somos fruto de um sistema que não olha há muitos anos, há muito tempo, para estas dimensões do ser, não é? Por isso é que nos fica na memória, e as nossas memórias têm um caráter afetivo muito forte, não é? A nossa memória guarda, às vezes, aquilo que não deve, mas agrega, não é? Aquilo que nos impactou, não é? De alguma maneira, seja ela positiva ou negativa, mas tem um caráter afetivo. E o caráter afetivo é de quem foi connosco, de quem soube ser connosco, de alguma maneira. Seja ela qual for. Eu vou-te falar de uma professora de História que tive no 6º ano, que foi assim uma inspiração brutal e que até hoje eu recordo-a com muito carinho, com muito respeito, porque no 2º ciclo, quando estamos a dar História
em que é tão difícil perceber as noções espaço-temporais, não é? Século XII, século XIII, para uma criança com 11, 12 anos, não é? É super difícil entender estas noções temporais. E esta professora desenhava ao ensinar a história, ela colocava o seu ser ao serviço daquela disciplina. E aquilo marcou-me profundamente, marcou-me bastante, ainda hoje recordo a forma como ela me conseguiu cativar para essa aprendizagem, a forma como ela estava perto dos alunos, a forma como ela era educação na disciplina de História. E curiosamente ela depois foi professora do meu filho mais velho e ele também desenvolveu esse gosto pela história, o que os miúdos hoje em dia acham uma seca, não é? Porque às vezes a história, se não for mais interativa, etc., acaba por ser uma disciplina um bocadinho mais chata para estas novas gerações que temos. E acabou por desenvolver também esse entusiasmo, porque ela tinha aquela forma de ensinar que era dela. E porquê que nós não podemos pôr os nossos dons ao serviço da educação? Porque é que eu, para ensinar matemática, para ensinar português, porque é que eu tenho que me formatar apenas no sistema de diretivo, não é? De ensinar do professor para o aluno, este sistema muito tradicional de aprendizagem, não é? Porque é que eu tenho que me formatar nisso? Porque é que eu não posso pôr ao serviço da educação aquilo que eu sou? Olha, aqui ler aqui o que está aqui a dizer a Isabel. Grande raciocínio. A escola é mais do que um currículo. A escola deve ser a possibilidade de colocarmos em prática a nossa humanidade. Não é à toa que já há muitos anos foram feitos os 4 pilares de educação. E uma das coisas que nos dizia lá, e que estavas a falar há pouco, e só me lembrava disso, eu disse, vou apontar para não me esquecer. O aprender a ser. Não é? Como é que nós, mais uma vez, como é que nós podemos incutir, desenvolver, potencializar na criança um saber ser, se eu próprio, enquanto profissional, já não estou a falar só do parte de ser só pessoa, ok? Agora, quando eu escolho esta profissão, porquê que eu não me vou trabalhar nisto? Como é que eu vou aprender, como é que eu vou desenvolver o ser, aprender a ser, se eu própria não sei? É? Tu falaste dos dons. Tu tens noção que a grande maioria dos adultos, já não estou a falar das crianças, bem? Estou a falar dos adultos, não sabe, não tem consciência dos seus dons. Tem. Eu costumo dizer que andam muitos diamantes pela educação em bruto por lapidar. De facto, o ser humano às vezes esconde-se dentro de si próprio. Nós, lá está, estamos formatados nesta quadratura. E muitas vezes não conseguimos sair do sistema para observar o sistema, não é? Eu costumo dizer que quando observamos a galáxia não nos podemos focar só no Sol, porque existem mais presenças. Exatamente. Sair do sistema para observar o sistema. Os profissionais de educação muitas vezes têm dons próprios que escondem porque a formatação está feita assim. E agora é muito interessante o que estás a falar, porque vamos responder àquilo que aquela querida nos falou logo no início. Sou educadora de infância, Alexandra, e que não me identifico. Mais uma vez, o que é que acontece? Quando o profissional de educação, e vê se concordas comigo naquilo que eu te estou a dizer, que é, quanto mais um profissional de educação se conhece, conhece os seus dons, consegue na sua prática exercitá-los, dando volta aqui aos berbicachos que nos vão aparecendo no nosso sistema de educação, seja colegas, seja mais papéis, conseguem dar aqui ter um jogo de cintura, porque se conhecem, porque sabem o que defendem. E o que acontece é que, não nos conhecendo enquanto pessoas, não conhecendo os seus dons, quem defende uma educação que até
é a base da educação e é a verdadeira educação, mas não está de acordo com o padrão, vai-se fechando. Exato. E não se vai sentindo a pertencer àquilo que está agora, não é? E quem é que ganha nessa Ninguém. equação? Ninguém. Não ganha o profissional porque não é feliz e realizado, não ganham as crianças porque não tiveram um profissional completo e íntegro, não ganham os pais porque não chegam a conhecer o trabalho que é feito e nem a sentir o potencial que pode estar ali. Portanto, toda a gente perde. Exatamente. Ora, aí está. É exatamente isso. Quando eu escolhi, eu acho que não escolhi, mas enfim, eu tenho noção que eu não... Foste empurrada. Eu comecei a perceber que não acontece a todas as pessoas, que é, Wanda, eu nunca gostei de escola, eu não me lembro, eu lembro-me de professores, mas eu lembro muito mais de professores que marcaram a nível negativo. Uma situação, por exemplo, já era crescida, estava no metro, eu senti o perfume do meu primeiro professor, ok? E ao sentir o cheiro do perfume dele, toda eu tremi e dei a mão à minha mãe. Claro. Ok? Então, eu tinha todas as razões para não estar na educação. Sendo que eu, ainda pequenina, filha única, que brincava com toda a gente e toda a gente brincava com todas as crianças que me apareciam, eu dizia que queria ser professora dos pequeninos. Então, não se explica isto. A minha mãe ainda hoje fala sobre isso e ri-se e ela pensou, eu nunca pensei que tu tornasses esta profissional. E eu, pois, eu também não, eu queria ser só educadora dos pequeninos. Sabes? Mas depois quando o véu começa a ser levantado, quando eu começo a conhecer realmente aquilo que me marcou a nível negativo... Nós temos duas formas de acionar o nosso interior, a nossa essência. Muitas vezes é pela dor ou pelo amor, não é? E este é um princípio sistémico também. Nós acionamos a nossa ação muitas vezes pela dor, não é? Se calhar pela dor, por esse caminho, tu foste à procura de outro tipo de memórias, de ressignificar, e tu sabes que isto é um princípio da PNL, de ressignificar essas tuas memórias, não é? Porque se tu as tens de alguma forma e se está a impactar o teu ser, e isso vai fazer com que tu procures a ressignificação, não é? Porque é tipo o subconsciente a dizer-te, Maria João, trata disto, que eu já não aguento mais. Exatamente. Trata disto, não pode ficar aqui esta informação, eu tenho que ressignificar isto. Então vai à procura de fazer melhor, vai à procura de sentires melhor, vai à procura de quem te mostre que isto não é só mal, não é só dor. Exatamente. E eu no fundo sabia isso. O porquê? Porque apesar de tudo, todas estes adultos que chegaram até mim na minha infância, eu depois também tinha adultos, os meus pais, no sentido em que me deram uma educação muito, muito autónoma, brincava na rua, sabes? Aquela coisa antiga dos anos 80, não é? Brincava na rua e ficava até à noite, e depois no verão ia jantava e voltava para a rua, e andava de bicicleta, de patins, aquelas coisas todas, tranquila, sabes? Por outro lado, joelhos pretos, esmurrados, já não saía. Pronto, tal e qual, tal e qual. Eu olhava para a escola e pensava, olha que fixe, porque estão aqui todos os meus amigos, estamos aqui um grupo. E depois íamos para aquela coisa toda automatizada, e eu não sabia dar o nome ainda, não é? Mas eu pensava, isto é tão chato, porque eu estudo melhor quando a minha mãe, por exemplo, eu lembro-me destas imagens, que é a minha mãe a lavar a louça, e estávamos a conversar sobre história, sabes? E ela estava-me a contar, porque ela gosta muito de história, ela lavar a louça e contar-me sobre a história, não sei o quê, do rei, nananana. E eu estava assim na mesa da cozinha, e era assim que eu estudava. E o meu pensamento, ainda sem saber nada disto, era, por que razão é que o estudo não pode ser assim? Sabes Diz. Eu ia-te dizer uma frase que eu costumo dizer muitas vezes aos educadores de infância, que nós somos educadores. Ou seja, de alguma forma, a nossa criança interna deseja educar a nossa dor a partir do outro. E isto é um princípio muito importante, se todos nós nos dessemos conta
do quão nos curamos, ou do quanto, desculpem, do quanto nos curamos quando educamos as crianças connosco, não é? Porque nós educamos-nos sobretudo a nós, às nossas dores internas, e vamos educando a infância para que essas dores não se perpetuem, pelo menos noutros, não é? Por isso é que é tão importante este trabalho interno, e se calhar esta pode ser a explicação à tua questão de ser a professora dos pequeninos, a educadora dos pequeninos, porque de facto, quem escolhe esta profissão tem que ter esta clareza, esta noção de que nós trabalhamos com a infância, nós trabalhamos com o período mais latente da dor emocional, onde fica o trauma, onde fica o conflito. Maiores marcas, sim, sim, sim. A infância não fica só na infância, a infância segue connosco uma vida inteira. Portanto, quem trabalha com a infância deve ter esta clareza de que aquilo que se passa na infância não fica só ali, não é? Exatamente. As neurociências já nos vêm trazer isso. Há um estudo fantástico que é o Survey and Return, que é exatamente isto. Atenção, e há um tag fantástico de uma menina de 7 anos a falar sobre isto. Realmente isto é através do relacionamento. Então, atenção que tipo de palavras é que tu usas? Voltamos lá está, à minha ecologia. Que tipo de comunicação tens em ti e para contigo que depois transmites à criança? Como é que está a tua autorregulação? Como é que está o teu autocontrole? Como é que está a tua noção de flexibilidade? Isto é extremamente importante. Como é que está a tua capacidade de adaptação à mudança? Porque a educação é mudança diária. É um fluxo. A educação, diariamente, é um rio que corre e que não passa 2 vezes no mesmo lugar. Então diz-me, Wanda, por que razão ainda temos profissionais? Agora vou aqui pôr o dedo na ferida, sabes que eu... Força, eu gosto. Tu és doce, eu às vezes eu sou um bocadinho mais rude, quem está a ouvir vai dizer, ai que mazona, mas é... Se a nossa educação vai sempre evoluindo, é um rio, não é? É um rio que continua, que não para. Por que razão queremos que as nossas crianças de hoje sejam iguais às do ano passado? Há já 2 anos. Há 10 anos atrás. Falta o despertar para a consciência. Na minha perspectiva, é isso que acontece. Falta o despertar para a consciência. Isto não é ser, como é que eu ia dizer, fora da caixa, não é ser alternativo, não é ser holístico, não é ser espiritual. É despertar para a consciência clara do que é que estamos a fazer na educação. É despertar para a clareza de como é que eu organizo os meus valores na educação, quem é que eu sou na educação, como é que eu construo as minhas relações na educação, não é? Este despertar vai fazer a mudança. Eu acredito que a mudança é por aqui, por este despertar de mais consciências. Por isso é que eu me dediquei tanto à formação e tenho a certeza que tu também, pela transformação que acontece cada vez que ouvimos ou sentimos alguém falar da educação com amor. Isso, exatamente. Quando falamos de educação com amor, não é preciso muita coisa para a mudança acontecer. A luz espalha-se. Eu gosto muito desta imagem de, durante muitos anos, eu estive em conflito comigo própria, não é? Porque eu achava que eu é que estava errada, lá está o alien, aqui por cima da minha cabeça, onde é que deixaste a nave, não é? Assim que exatamente. E até perceber que não era eu que estava errada, era de facto, se calhar, uma inadequação àquilo que existia, à minha realidade em volta, não é? Durante muitos anos eu tive este conflito interno. Hoje em dia está mais claro, não quer dizer que esteja resolvido, mas está mais claro e mais organizado e mais arrumado. Para mim, os profissionais de educação são faróis. São faróis de luz. E atrás para a luz aquilo que é bom, aquilo que brilha, aquilo que é claro, aquilo que está de uma forma bonita de ser, não é? Portanto, estar na educação como um farol é uma excelente metáfora para nós
guiarmos os outros, orientarmos os outros, sermos nós também orientados por outros faróis, não é? Portanto, olha, um ponto importante que tu falaste, sermos orientados. É necessário que nós, profissionais de educação, tenhamos este olhar que é: bata à porta do teu colega do lado e pergunta-lhe, bata à porta do teu colega do lado e pergunta-lhe: olha, que giro, como é que fizeste isso? Como é que essa tua criança contigo fica tão calma? Não tenham medo, vergonha, isso são crenças vossas, são limitações de a vergonha, o que é que vão pensar? Porque eu não sei. Não, eu não sei tudo. Ainda hoje, que estou aqui na ecologia, que tenho tanto prazer, sabes, tanto orgulho, ainda hoje eu vou vendo coisas para trazer sempre aqui, não é uma questão de novidades, é trazer algo que é fidedigno, não é? Que foi estudado, não é só um achar meu. Entendes? Para que quem está desse lado sinta que, apesar de eu ter toda a boa vontade, há um estudo, há uma preparação. O amor da educação, esse farol, é exatamente, nós temos a noção que estar na educação é desenvolver a criança para que ela queira e goste de aprender. Para que ela se oriente para a luz. E não para as profundezas da sombra. É luz, o caminho. Que as conheça, não é? Que as conheça, as sombras que nós temos, e que as conheça, mas que, olhando para as suas luzes, não é? A sua luz, diga assim: ok, eu com as minhas sombras, eu faço o meu caminho na luz e vamos juntos. Ok? E vamos juntos. E aquilo que eu noto é que a criança não tem o problema de dizer: olha, como é que fizeste isso? Como é que isto se faz? Não é? Ela pergunta, seja quem for. Lá está, ainda não há os condicionamentos, não é? As nossas crenças vão sendo construídas a partir das nossas vivências. E as nossas vivências, as nossas experiências trazem-nos, como tu disseste, memórias, muitas vezes que não são muito positivas, não é? E a partir daí nós vamos criando as crenças de falta de autossuficiência, falta de confiança, de diversas, de escassez, de merecimento, não é? Portanto, vamos criando estas e é isso que nos mantém na quadratura. E a visão sistémica traz-nos esta forma de espiral, circular, não é? Vamos circulando, se nós circularmos mais entre nós e o outro e nós, entre os alunos e o professor e os alunos, entre os pais, entre a comunidade educativa, o movimento circular é o movimento verdadeiro. A quadratura é estanque, estagna, cristalizamos, ficamos parados. Quando não batemos à porta do nosso colega para pedir ajuda ou para mostrar a nossa vulnerabilidade, porque todos temos, andamos aqui com os nossos egozinhos a achar que somos todos o super-homem e a super-mulher. E a própria sociedade incute-se, não é? Tu tens que ser top, tens que ser a minha maravilha, tens que andar sempre nos trinques, como eu costumo dizer a brincar, mas é um facto. Esta coisa de olhar só para a fachada vai depois... marca também, perpetua também esta visão sobre a educação. O que estagna, como eu costumo dizer, tu falaste disso e é verdade, que é, nós ficamos um pântano, não é? A água, em vez de correr, não é? Em vez de ter o movimento natural da água, estagna num lago e ganha o quê? Musgo. Lodo. E no lodo ninguém caminha. Ninguém anda para a frente, não é? Portanto, lá está, nós estamos sempre a voltar mais ou menos ao mesmo ponto de partida, não é? Porque, de facto, é esta a demagogia que nós vivemos no sistema educativo, ou melhor dizendo, que o ser humano, ou social, nesta sociedade, vive, de certa forma, consigo próprio, não é? Exatamente. Porque... todos nós temos estas partes de nós que entramos em conflito, ou connosco, ou com o outro, ou que nos impede de mostrar a nossa vulnerabilidade, ou que temos que mostrar que não há quadro de mérito para professores, mas se houvesse eu estaria no topo do quadro de mérito. Olha, revirar de olhos.
estamos formatados um bocadinho desta forma, não é? Uhum. Quando o sumo daquilo que fazemos não vai estar representado em quadro nenhum, vai estar representado nas asas de uma criança que voou dos nossos braços e que não sentiu os nossos braços como uma gaiola, Isso. mas sim como um tronco de uma árvore que o empodera para seguir o seu caminho e a sua viagem. Tal e qual. É? É Portanto, isso. o sumo do trabalho do professor é este. Uhum. Tal e qual, tal e qual. Os professores conseguem salvar os alunos e conseguem destruir os alunos. Nós temos o poder nas mãos. E este poder que nós temos diariamente deve ser muito bem pensado, sentido, não é? Deve ser muito bem consciencializado, porque lá está, como tu disseste ao início, as palavras, as ações, até a minha própria expressão corporal, não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu sou, não é? Que mostra verdadeiramente o caminho ou a entoação do que se está a fazer ou a dizer. Quando nós estamos com os nossos alunos, temos que perceber que tudo o que é feito tem um impacto, seja Exatamente. positivo ou negativo. Eu tenho a capacidade de salvar um aluno e tenho a capacidade de o destruir no mesmo momento. Basta eu usar a expressão corporal inadequada, palavras menos corretas. E essa postura, essas palavras que, na grande maioria das vezes, não utilizarias com outro adulto. Isso é que é o grave. Há aqui uma postura, tu falaste do poder, e é isto mesmo, é o poder como privilégio e não um poder como algo de autoritarismo, que é, eu posso mandar em ti, eu posso fazer. Não é nada disso. E esta vertente que é realmente ter a noção, a consciência que os alunos, não é? As crianças passam muito tempo na escola devido a toda a nossa sociedade e toda a nossa forma do nosso sistema de educação. O impacto é muito grande. Aquilo que tu falas, aquilo que tu dizes, é impossível pensar que estamos só a ensinar matemática ou a ensinar português. Até porque a escola não é só ensino. Escola é um centro de aprendizagens. Então, a postura do adulto que falaste ainda há pouco, esse poder, deve ser visto como um privilégio. Tu tens o privilégio de impactar, tens o privilégio de pertencer a um grupo de pessoas que vai desenvolver esta potência que é outro ser humano. É? Sem dúvida. Como é que isto não é escrito em todas as paredes das escolas, sabes? Tipo, como assim? Nós falamos muito da relação na creche, agora já se começa a ouvir falar sobre esta potência, esta sensibilidade, esta consciência na creche, da relação, não sei o quê, mas nós subimos de ensino e isto muda, não pode mudar, não pode, ok? É necessário nós olharmos para a educação, para a escola, para o profissional de educação, como um potencializador, como alguém que tem essa consciência do privilégio que é estar no desenvolvimento humano de outra pessoa. Não é? Ainda há dias eu vi na televisão uma reportagem de um rapaz que concorreu a um concurso de música e estava atualmente com 20 e tal anos a concorrer por um concurso de voz ou de música, já não me lembro. O que eu fixei daquela reportagem foi que ele não chamou os pais para o acompanhar nessa participação, chamou uma professora de português que esteve no 7º ano e que lhe ensinou que o verdadeiro potencial dele era a música. Ensinou ou permitiu que ele pusesse cá para fora o seu potencial. Ou seja, isto vai reverberar aqui um bocadinho o que estávamos a falar acerca deste poder. Não é poder de autoritarismo, é um poder privilégio de devolver a consciência ao aluno do seu potencial.
Está bem? Estávamos numa disciplina de português. Ora, o que é que teria a ver a música, não é? E o rapaz, de facto, hoje é um profissional de música, dá aulas de música, toca numa banda, e porque um dia um professor acreditou nele. E isto fez toda a diferença na vida desta pessoa. E é o exemplo que todos nós temos diariamente nas mãos, a vida dos nossos alunos. Tal e qual. Sim. Mais uma vez, não podemos olhar só para os currículos e ficarmos presos àquilo que até o final do ano temos que dar, porque há muitas formas, lá está a flexibilidade, que é uma palavra que eu adoro. Também a flexibilidade é uma palavra que eu adoro, porque realmente faz-me ainda, eu vou-te ser sincera, faz muita confusão porque é que os nossos currículos estão tão estáticos, ok? Eu sei que dá trabalho, mas para mim seriam um grande ateliê com todos os profissionais ao mesmo tempo, enquanto o de matemática juntava-se com o de filosofia, começavam ali. Isto se calhar é uma utopia, mas eu não acho que seja uma utopia, porque noutros países já se faz, mas enfim, não vamos por aí, mas seja como for. Eu, enquanto profissional, começar aqui assim com pequenos passos, e agora vamos aqui, se calhar, fazer uma parte um bocadinho mais prática. Wanda, o que é que tu achas? Que é darmos aqui pequenas ferramentas, pequenas sugestões daquilo que podemos fazer para trabalhar não só o nosso autoconhecimento, mas depois também levar para a prática. E agora vou começar com um exemplo, que é, eu sou uma professora, eu sou do segundo ciclo, e sou de filosofia, não temos no segundo ciclo, pois não? Não, deixa-me estar agora aqui. Terceiro ciclo, sou professora de filosofia, de história, vá. O que é que eu posso, juntamente com a professora de matemática ou de português, mas estou aqui já a ser difícil, que é a história e matemática, não é? Ok. O que é que será que nós podemos juntar aqui e falar, por exemplo, das estratégias que aquele general utilizou na guerra? Entendes? O que é que eu posso fazer? Mas eu não conheço aquela colega. O que é que eu vou trabalhar em mim para... Não é? Que crença é que eu preciso de ver e olhar em mim para ter a coragem de chegar até àquela colega? Será que tenho que trabalhar o meu poder de argumentar que aquilo que eu estou a pedir é algo que será bom para os nossos alunos? Tenho que trabalhar a minha confiança? Será que eu preciso trabalhar com a minha vergonha? Não é? Em primeiro lugar, eu diria que para trabalhar uma parceria é preciso querer estar a par, não é? É preciso entender a necessidade de trabalhar a par. Ninguém aprende aquilo que não lhe faz sentido. Portanto, tem que fazer sentido, estar a par. Seja com o português e com a matemática, seja com a história e com o inglês, seja o que for. Tem que fazer sentido. Quando é sentido faz sentido. Portanto, para eu trabalhar com alguém, tem que me fazer sentido esta parceria, não é? Depois, quando partimos para a ação, para pedir a colaboração ou pedir, de facto, nós temos que nós devemos, não temos, ou se calhar é bom começarmos por aceitar a nossa vulnerabilidade e a nossa insegurança. É chegar e dizer, olha, se calhar isto não te faz sentido, mas eu senti que podia ser uma boa parceria. Queres trabalhar comigo? Se calhar se juntarmos os nossos saberes, nós vamos conseguir estes resultados assim e assim. Os nossos alunos vão beneficiar com, e nós também podemos aprender com, não é? Portanto, aceitar deste lugar de vulnerabilidade e estabelecer uma relação empática. Está a fazer muita falta aos profissionais de educação escutarem-se internamente e ouvirem também aquilo que o outro, esta escuta ativa, aquilo que o outro tem para nos dar, aquilo que o outro nos traz, mesmo que isso seja uma representação negativa daquilo que eu não quero ouvir. Mas
ou seja, permitir-me não estar nessa vulnerabilidade para ouvir até aquilo que eu não quero, que é alguém dizer-me, olha, desculpa lá, mas história e matemática não tem nada a ver, portanto eu não quero trabalhar. Ok. Mas eu vi Exatamente. E ok, que fazia sentido. ok. Se não faz sentido a ti, está tudo certo. Ok. E não ficar a pensar que é algo Pessoal, sobre nós, não foi não é no sentido, não foi porque és tu. A pessoa não estava nesse nível de desenvolvimento ainda. Está tudo bem. lá Vai está, por o outro despertar lado. da consciência. Se calhar a pessoa ainda não consegue dar esse passo, mas uma sementinha fica lá. Isso, Porque exatamente. alguém me veio desassossegar. Alguém agitou aqui as minhas águas. Tal e qual. É melhor agitar do que ficar estagnado. Exatamente. Falaste da vulnerabilidade, falámos já da flexibilidade, que outras habilidades o profissional de educação poderá olhar para si até no sentido de perceber o que é que precisa de estudar e não só procurar uma terapia, procurar um bom livro, e nós aqui no final vamos aqui dar aqui sugestão de livros. Flexibilidade, perceber a sua vulnerabilidade, que mais habilidades é que nós podemos ter em consideração? Nossa consciência, não é? Trabalhar a consciência, mas de que forma? Olha, eu diria que a resiliência é uma das competências mais importantes neste autoconhecimento do profissional de educação. Porquê? Porque, como dissemos já, a educação é um fluxo, é um rio que não passa duas vezes no mesmo lugar e todos os dias temos muitas variáveis, muitos fatores a acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou para a escola com uma ideia formatada de que o meu dia vai ser assim e o dia corre-me exatamente ao contrário e vira-me mas para o ar. Portanto, esta resiliência que nós temos que trabalhar em nós, de adaptação à mudança, este autocontrole, esta contenção, esta autorregulação emocional também faz muita falta para eu poder gerir-me melhor a mim e gerir melhor o dia a dia com os meus alunos. Está bem? E depois, se calhar, evidenciava aqui outra característica que eu acho que é muito importante, outro pilar, que é trabalharmos a nossa autoestima profissional. É muito importante Eu estou a trabalhar. apontar, porque eu depois vou escrever tudo isto nos comentários, que é para o pessoal perceber que nós estivemos aqui a dar realmente boas dicas. Então, Sim, sim. ok, autoestima. Esta autoestima, esta segurança interna, esta segurança, esta confiança, nós não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. Está instituído nas crenças sociais que o professor é o valor máximo do conhecimento e nem sempre é e não tem que ser. Deixa-me fazer aqui um parentezinho. Este boom das tecnologias vai mostrar exatamente que dar informação é diferente de dar o conhecimento. Uhum. O aluno quer saber uma coisa, eu próprio quero saber uma coisa, eu vou à internet ver. Uhum. Esse conhecimento só me vai fazer sentido, a mim agora adulta, se eu ler e se me identificar e tudo mais. À criança, ela procura, ela encontra, mas depois só vai fazer sentido e ficar guardado na minha memória afetiva e de longo prazo se eu tiver alguém que me transforme aquilo em algo prático, lúdico, algo que me faça sentido para a minha vida. Esse é o papel do professor. O papel do professor não é dar... É com aquela metáfora, não é? Da cana de pesca do peixe. Não é dar o peixe. Não. É dar a madeira para fazer a cana, para a criança fazer a sua própria cana e ensinar a pescar. Uhum. É isso, não é? É isso que o professor, com autoconfiança, que sabe a sua intenção na educação, que pode realmente responder até aos outros colegas ou até aos pais, que por vezes podem não ter ainda esta consciência ainda desenvolvida. Portanto, esta autoconfiança interna é muitíssimo importante para aquilo que ensinamos e também para a forma como gerenciamos a aprendizagem dos nossos alunos, não é? Se eu sinto insegurança
em quem me ensina, eu vou aprender o quê? A insegurança. Porque nós aprendemos aquilo ou seja, a criança aprende mais sobre o que somos do que aquilo que dizemos, Uhum. não é? E a criança pequena leva esse ensinamento para si, ou seja, aqui é o exemplo de se ser adulto, é assim, ok, então eu vou ser dessa forma também, porque ela está nesta fase em que realmente absorve. Quando um adulto que não tem confiança em si, tem uma faixa etária, estamos a falar de pré-adolescentes e de adolescentes, acontece uma coisa que realmente acontece, que é os adolescentes não o levam a sério. Porque aquela pessoa não traz exatamente essa confiança. Isto não tem a ver com estarmos a mandar culpas ou não. Não é isto. É nós percebermos por que razão, muitas vezes, não conseguimos chegar até àquele grupo de alunos mais desafiadores. Não é? Porque realmente uma criança é uma criança, um pré-adolescente e um adolescente é outra coisa. É? Saber do nível de desenvolvimento cerebral daquele jovem é importante. Sabes que há um princípio muito interessante na PNL que diz que quando a mensagem não chega, devemos questionar o emissor. Se nós pensarmos nesta frase e formos observar o sistema de ensino está virado para o sucesso das aprendizagens, para o insucesso dos alunos. Não é? E é o emissor que deve ser questionado porque a mensagem não chega. Ou não chega como deveria chegar. Não é? E atenção ao pessoal que nos está a ouvir e que fique aqui bem, bem registado. Isto nada tem a ver com a tirar culpas para alguém. Porque agora não é isto que nós estamos aqui a falar, pessoal, por favor. É só no sentido de teres noção, consciência que a tua escolha profissional impacta na vida de outra pessoa. Uma criança e um jovem é uma pessoa, ok? Se a tua intenção ao estar na escola de alguma forma não está direcionada, não está com a intenção se está só na intenção de ensinar conteúdos, lembra-te, é isso que nós estamos aqui a falar hoje, que só isso não chega. Nós somos seres humanos que nos relacionamos. Se não houver relação humana, não há aprendizagem, está bem? É só isso. Agora, um parênteses grande, tá, Wanda? Sabes que este aqui, o mundo da net, às vezes é um bocadinho gelatinoso, ok? Então, fica aqui bem registado que estamos a falar de trazer aqui consciência. Nada tem a ver com culpa, tem a ver com consciência de partilhas de ensinamentos que eu e tu já fizemos e que nos fazem sentido na educação. Uma partilha de profissionais para profissionais. E isto é mesmo uma partilha, está bem? E nós depois existe esta parte que é, nós somos todos muito medrosos, não é? Temos receio, de facto, que venha o outro dizer-me que eu não faço bem isto ou aquilo. Mas porquê? Lá está, esta autoconfiança, esta segurança interna, esta autoestima que o profissional tem. Mas porquê é que nós ficamos todos muito amedrontados do outro me vir dizer, o outro fala sobre si, ou sobre a realidade que sente e que vê. Isso não quer dizer que seja sobre mim. Não é as lentes dele. Exatamente, e o seu nível de consciência. Por isso é que eu há pouco falei no despertar da consciência. Todos nós temos um despertar, todos nós temos níveis de consciência e de clareza. E nós agimos no dia-a-dia, sentimos e relacionamos-nos por esses níveis de consciência. Não é? Portanto, nós temos todos muito medo do julgamento. De facto, a sociedade tornou-se muito crítica, muito julgadora, não é? Há falta de aceitação, há falta de integração, há falta de acolhimento, há falta de percebermos que somos mais iguais, muito mais é o que nos une do que o que nos separa.
tal e qual, a letra da música. Sabes que falaste nisso agora, dar aqui só um cheirinho naquilo que nós também estamos agora, que é na educação especial. Para mim, existindo a verdadeira educação, não precisaríamos de inclusão. Uhum. A educação é só uma. Eu passo o tempo todo a dizer isso. Não existe educação especial, muito menos ensino especial. Nem temos que dizer educação inclusiva, não é? Porque é suposto a inclusão fazer parte da educação. Portanto, assim como tu, para mim, também só existe uma educação e oxalá que estejamos a caminhar para aí, não é? Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Wanda, falámos da vulnerabilidade, flexibilidade, resiliência e autoestima. Queres acrescentar mais algum? Ou achas que já são belas e boas, realmente são belas e boas habilidades para se trabalhar, que vão dar trabalho ainda? Eu acho que a autorreflexão diária é extremamente importante. Nós não podemos achar que aquilo que aprendemos há 20 anos atrás nos possa fazer sentido hoje. É como te digo, a educação é um fluxo, é um rio. As crianças de há 20 anos atrás não são as mesmas de hoje. Ainda hoje era para fazer um post sobre isso. Há 20 anos atrás as crianças brincavam de uma maneira, hoje em dia brincam de outra. Eu hoje num jardim de infância dei por mim ao lado de uma menina que estava a fazer unhas de plasticina da mesma cor que as minhas. Há 20 anos atrás isto não me acontecia, não é? Portanto, aqui isto é um exemplo, é uma brincadeira, mas nós temos que perceber que a sociedade e a educação, que é a casa da sociedade, não é estanque. Portanto, aquilo que nos fazia sentido o ano passado, se calhar este ano já não nos faz sentido. Por isso é que a Florescer tem este cariz regenerativo. Porque é importante nós irmos fazendo as nossas autorreflexões, é importante nós irmos regenerando os nossos saberes, a nossa forma de estar, a nossa forma de sentir, e isso só através de muita autoconsciência, de muita autorreflexão, de muita autoanálise, de muita escuta interna, de muito autoconhecimento. Só a partir daqui é que nós começamos a mudar práticas, começamos a mudar o nosso dia-a-dia e a educação. Eu costumo dizer, a educação um dia mudará quando a mente humana começar a despertar. Tal e qual. E é nós percebermos que a sociedade não é a sociedade que influencia a educação, é exatamente o oposto. Deverá ser exatamente o oposto. É a educação que influencia a sociedade e neste momento não é isso que está a acontecer. E porquê que não é isso que está a acontecer? Porque há aqui uma falta de consciência. Quando os adultos nascerem, para abrirem para a consciência, a escola vai ter realmente esta influência que deverá ser ela a influenciar a sociedade e não o contrário. É isso mesmo. Wanda, meu amor, espetacular. Já quase 1h30, está bem? O pessoal aqui depois já não ouve. Ok, exato. Vamos para as partilhas de leitura. Ok. Pode ser? Sim, vamos lá então. Bora. Que bom, Alexandra. Deixa-me só aqui responder à Alexandra. Que bom, Alexandra. Fico mesmo muito contente que tenha gostado, porque realmente, logo no início, não é? Não me estou a sentir a pertencer a este sistema educacional. E faz parte do caminho, Alexandra, faz parte do caminho. Agora espero que aqui, com estas dicas de hoje, de alguma forma, tenha ficado com umas sementinhas, não é? Com umas luzinhas. Eu gostava só de dizer uma frase à Alexandra. Nós todos temos necessidade de pertencimento. E eu que estou, e a Maria João também, na educação especial, às vezes sentimos muito esta necessidade. O pertencer, às vezes, passa muito mais pela dimensão do ser para pertencer, está bem? Do que apenas só uma questão de inclusão, de integração. Às vezes, de grupo, não é? O pertencer é preciso ser para estar, para ser também com. É mais ser com. É isto que eu vejo nesta palavra. O nosso português é maravilhoso porque dá-nos imensas dicas.
A nossa linguística. Pertencimento, olha, pertencimento, tem ser no meio, não é? Olha só. Não, a nossa linguística é maravilhosa. Estarmos em Portugal é um privilégio, porque as nossas palavrinhas, se nós formos esmiuçar, elas têm tudo dentro. Se nós observarmos, nós temos tudo dentro das palavras, não é? Eu que não falava em público até chegar à faculdade. A nossa linguística traz-nos muita informação. E esta necessidade de pertencimento, de pertencer, é preciso ser para pertencer. Às vezes nós queremos pertencer só porque eu quero fazer parte daquela escola, eu quero fazer parte daquela equipa, quero fazer parte daquela comunidade, mas eu sou aquela comunidade. É que às vezes até queremos pertencer a coisas que não são para nós. Não nos servem. Não nos servem. Nós só vamos saber isso se nos conhecermos enquanto pessoas, enquanto profissionais. Precisamente. É muito isso. Que sugestão tens de leitura? Conta-nos. Eu trago aqui este livro que se chama, tem como título Essa Dor Não É Tua. Portanto, é um livro que fala aqui sobre a identificação, lá está, das nossas dores, principalmente aquelas que vêm do nosso sistema familiar. Eu gosto muito de falar do sistema familiar como o ninho, não é? É verdadeiramente o nosso ninho, é o nosso primeiro, é a nossa primeira linguagem, é a nossa primeira... é a nossa primeira tudo. É modelos, padrões, é onde nós aprendemos verdadeiramente a ser. E às vezes é preciso regressar, eu ia dizer esta palavra, ou de facto revisitar este contexto familiar para curarmos algumas dores em nós. E depois também podemos ter esta visão nas nossas crianças. Eu gosto muito de me referir às crianças como árvores que nós vamos alimentando, nutrindo, não esquecendo das suas raízes, que são a sua família, está bem? E hoje em dia o sistema tende muito a afastar a família da escola, está bem? Na comunicação, muitas vezes na relação, não quero generalizar porque isto não acontece em todo o lado, mas é frequente, todos nós sabemos, os pais já não entram muitas vezes nas escolas e nós precisamos de perceber que os pais, a família, fazem parte da comunidade educativa, fazem parte do sistema da criança e que é muito mais fácil que esta árvore cresça forte e saudável, possa dar frutos, quando nós também conseguimos representar os pais dentro da educação na escola. Está bem? Então, passa por nós, lá está mais uma vez, neste movimento sempre de dentro para fora e de fora para dentro, passa por nós também fazermos esta viagem interna sobre o nosso sistema familiar para também compreendermos melhor os sistemas familiares dos outros. Exatamente. Muito boa. Já apontei aqui o nome do teu livro, está bem? Entretanto, já te disse, não é? 1 hora e tal, o pessoal vai e volta e, enfim, ficam para ver depois, não há problema nenhum. Vou dar aqui 2 sugestões de livros. Eu até já falei sobre eles, mas que para mim são aqueles que mais me estão a impactar neste momento, pela sua atualidade e pelo facto não só de trazer estudos em relação à educação, mas fundamentar mesmo, no sentido de, por mais anos que passem, esta informação nunca vai deixar de estar atualizada. Um deles é este, Educar para o Otimismo, e não no sentido de uma educação positiva só porque sim. Atenção, isto aqui são psicólogos que estão a falar sobre educação, então não é só uma área teórica, é uma prática e houve já vários estudos sobre isso. E este outro mais recente, eu tenho um fascínio por Maria Montessori, está bem, Wanda? Pronto. E Maria Montessori fala também sobre toda esta parte mais sistémica da escola, porque ela realmente não fez nada sem os pais. Isto é muito importante que se diga. Eu sei que era uma outra altura, mas ela não fez nada sem os pais. E ela também estava na educação dita atual especial, está bem? Então, este livro de Sofia Rodrigues, que é Maria Montessori, Educação que Constrói a Paz. E este livro, vou-te dizer uma coisa, tem sido lido muito devagar, porque tem-me impactado de tal maneira
que fala sobre a nossa história, a nossa história da educação em Portugal, toda a influência que a sociedade tem na escola e que devia ser exatamente o contrário, sabes? E como todo esse sistema, feito de muita crença e muita dor recalcada, muito trabalho que não é feito no autoconhecimento da pessoa, do ser humano, porque não é bom para aqueles que mandam na nossa sociedade, falando assim numa gíria assim um bocadinho mais, porque realmente não é bom termos pessoas pensantes e apesar das empresas dizerem, não, nós queremos pessoas proativas, não, mas espera, mas também queremos cordeirinhos, ok? Então é uma dualidade aqui de interesses. Sim. E que se a educação não se afirma, sabes? E para a educação se afirmar é preciso que os adultos que estão na educação se afirmem o seu privilégio que é educar. Definam bem os seus valores. E este livro fala muito sobre a paz. Nós falamos, não é? Como é que nós, em pleno século XXI, continuamos com guerras, com tanta esta atualização de tudo, medicina, tecnologia, como é que nós ainda estamos em guerras? Mais uma vez a nossa linguística do nosso lado, Maria João. Paz faz. Tal e qual. Tal e qual, tal e qual. Minha querida Wanda, muito obrigada por este... Obrigada, eu. Mais uma vez lá está, 1h30 de profundos conhecimentos. E atenção, pessoal, utilizem estas ferramentas, vão à busca sobre estas temáticas. Se nunca ouviram falar do método ecológico ecossistémico de desenvolvimento humano, vão procurar sobre isto, vão procurar sobre programação neurolinguística, sobre mindfulness, vão começar a ver outras coisas sem ser só aquilo que nos ensinam na faculdade, para já. Vão procurar coisas e não só para os vossos alunos, mas para si enquanto pessoas, ok? Para que possamos ser cada vez mais seres humanos humanizados. É muito bonito o que disseste agora. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou mesmo muito contente de ter aqui na Ecologia, de uma forma mais formal, não é que a gente vai falando, mas ninguém sabe as nossas conversas, não é? Os nossos áudios que davam podcasts. Mesmo. Sim, porque eu ainda vou partindo, não é? Os áudios, tu não, faz logo assim. Enquanto houver estrada para andar. Exatamente, olha, eu fico muito contente de poder ter em ti uma pessoa que me inspira e que me motiva para estar aqui também. E já sabes que cada vez que eu tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, eu vou contactar-te e vou falar contigo. E acho que é assim que todos nós, enquanto profissionais, devíamos nos manter. Rede. Todos nós precisamos de rede. Rede ao nível pessoal, rede ao nível familiar, rede ao nível profissional. Todos nós precisamos desta rede que nos dá suporte. Nós não estamos sozinhos. Nós isolamos-nos na nossa solitude. Mesmo. É verdade, muito verdade, infelizmente. Que eu saiba, ainda hoje dizia isto na escola do meu filho, que eu saiba, enquanto mãe, estabelecer a ponte entre a educação do meu filho. Porque as pessoas que lá estão também têm que me devolver a ponte para a construção. Eu não construo pontes sozinha, não é? Portanto, se todos nós tivermos esta consciência, as pontes atravessam o caminho e é possível atravessar. Mais importante é a travessia do que o lugar a chegar, não é? Portanto, nesta travessia, nestas pontes que vamos construindo entre os profissionais, entre os pais, entre colegas, é muito importante guardarmos esta noção de rede, de ponte, de suporte, de acolhimento de uns dos outros. Tão bom, Wanda, tão bom. Olha, espero que tenha feito sentido. Espero que tenhas gostado de estar aqui este bocadinho connosco. Adorei. E nem dei pelo tempo passar, portanto, já vamos com 1h30, sendo que... Olha, podemos combinar uma coisa, nós podemos treinar esta live assim acontecer mais vezes, porque não?
Porque não? Sim. Porque não? Boa, fica aqui a partilha, fica aqui esta Vamos dica. sentir. Porque Ok. realmente o tempo passa no instante, é verdade, e é um facto. E é preciso muito quem já está, não é uma questão de, quem tem estes pozinhos, quem tem estas sensibilidades, quem já está no processo, não é? Porque isto é um processo sempre diário, chamar outros, deixar o caminho, deixar as luzes, não é, do candeeiro, deixar as luzes do candeeiro acesos para que mais venham e que lhes faça sentido. Se não for pelos alunos, que seja pelo seu ser enquanto pessoa, de se ser melhor a cada dia para si, não é? Automaticamente vai ser para os outros também, mas que seja essa consciência de se ser pessoa, não é? É muito por aí. Um beijinho muito grande, Wanda. Espero que tenha feito sentido a quem esteve aqui connosco e obrigada mais uma vez. Obrigada, eu também. Até breve. Obrigada, querida. Fica bem.